bom dia, boa tarde, boa noite. Renato José aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais, sempre trazendo as questões voltadas à inclusão profissional das pessoas com deficiência. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre reabilitação, ou sobre os processos de reabilitação. O que é uma reabilitação e como ela funciona, né? Em primeiro lugar, gostaria de lembrar que, muitas vezes, quando nós falamos a palavra reabilitação ou escutamos essa palavra, logo vem à nossa cabeça uma reabilitação ou imagens de pessoas em um centro de reabilitação física, fazendo fisioterapia, fazendo exercícios. E, obviamente, em parte, isso está correto. A reabilitação também envolve, muitas vezes, uma adaptação física, uma pessoa que eventualmente sofreu algum acidente ou teve alguma doença e vai para um centro de reabilitação física, né, para estimular os seus movimentos, para recuperar movimentos. Porém, a reabilitação ela vai muito além, né? Nós também, quando escutamos a palavra reabilitação, pensamos no INSS, pessoas reabilitadas do INSS. Então, eu tenho um colaborador ou uma colaboradora que, por conta de uma doença ou por conta de algum acidente, foi afastado e está num processo de reabilitação, né? Porque teve alguma doença e essa pessoa precisa se reabilitar, muitas vezes com a intenção, com o intuito, né, de voltar à empresa, voltar ao mercado de trabalho, muitas vezes, quando não possível, na mesma função, em alguma outra função, e isso é fato, isso acontece, porém temos algumas questões interessantes. O que eu gostaria de dizer para vocês nesse vídeo é que a reabilitação, ela também está muito ligada a pessoas com deficiência que vão para uma instituição, uma associação, instituto, fazer cursos de informática, fazer cursos de orientação e mobilidade, que é aquele curso que capacita uma pessoa cega ou com baixa visão a usar a bengala, estar na rua sozinha, como tomar um trem, um ônibus, um metrô, como andar com segurança, com autonomia. Tudo isso faz parte também de um processo de reabilitação. E por que é interessante, é importante a gente entender todas essas facetas, né? Todas essas áreas, todos esses campos de atuação quando a gente fala em reabilitação? Porque suponhamos, eu tenho um colaborador ou uma colaboradora que foi afastado. Essa pessoa tem uma doença, por exemplo, como diabetes, e ela está perdendo a visão. Ou, de repente, ela teve alguma amputação de membro, ou de dedo, ou de mão, né? E essa pessoa, obviamente, ela vai ser encaminhada para uma reabilitação, mas no caso de uma pessoa com deficiência visual, essa reabilitação, por exemplo, pode ser um curso de informática para que ela volte a ter condições, em pé de igualdade, de usar o computador dentro da empresa. Então, se essa pessoa antes realizava um trabalho administrativo e ela aprende a dominar, a usar os recursos que são destinados às pessoas cegas ou com baixa visão, ela está reabilitada para exercer, muitas vezes, a mesma função que ela já estava exercendo dentro da empresa. Lógico que muitas vezes participando e passando também por esse processo de aprender a usar uma bengala, aprender a se locomover com autonomia e com independência. O que é importante é que a gente entenda é que todos esses passos, todas essas fases são momentos da reabilitação. E enquanto empresa, é muito importante que a gente se aproxime muitas vezes dessas pessoas que estão nesses processos, porque é bastante comum a gente ter pessoas com deficiência ou que ficaram com alguma deficiência ou com alguma restrição de mobilidade que querem voltar ao mercado de trabalho, que querem voltar à empresa, muitas vezes até realizando as mesmas funções que estavam realizando antes. Porém, às vezes, por um processo burocrático do afastamento, ou por esperar uma nova perícia, isso acaba ficando um processo longo, um processo demorado. Então, entrar em contato para ouvir da própria pessoa qual é o melhor momento, como ela está se sentindo, como a empresa eventualmente pode colaborar nesse processo para que ela volte a trabalhar, né?
É muito comum a gente encontrar pessoas que sempre trabalharam e quando ficam em casa por qualquer motivo, elas ficam afobadas, elas querem voltar, né, para dentro da empresa, porque é dessa forma que elas se sentem úteis, se sentem participativas. Então, sentir também o apoio da empresa neste momento, neste processo de reabilitação, é muito bacana, é muito legal, né? E também a gente, quando fala em pessoas que estão em processos de reabilitação, lógico que eu citei aqui deficiência visual, citei também uma deficiência física, mas não é diferente com deficiência auditiva, não é diferente muitas vezes, até quando a gente fala, não necessariamente em pessoas com deficiência. Muitas vezes, a pessoa que está em um processo de reabilitação ou uma pessoa que vai para o mercado de trabalho e ela precisa aprender a dominar certas ferramentas e ela vai encontrar esses cursos nas instituições especializadas, tudo isso é um processo de habilitação, de reabilitação, para que todas essas ferramentas que são de tecnologia assistiva, essa pessoa que vai usar aprenda a usar, né? E aprenda a usar com autonomia, com independência, e dessa forma a gente vai colaborando para que todo esse processo de inclusão profissional das pessoas com deficiência seja cada vez mais bem-sucedido, acabe fluindo cada vez melhor. É muito importante que a empresa, nesses momentos, esteja também de forma participativa, interessada em retornar esse colaborador, essa colaboradora para o cotidiano de trabalho. Algumas pessoas até antes não eram pessoas com deficiência e quando retornam para o trabalho podem ser encaixadas na cota de pessoas com deficiência. Não que esse seja o objetivo, mas é importante perceber se essa nova condição de trabalho da pessoa, né, está adequada ao que ela está exercendo. Porque essa pessoa pode voltar sendo uma pessoa com deficiência, né? Ou não. Ela pode simplesmente estar ali num processo de reabilitação para voltar a ter um movimento de braço, um movimento de perna, né? Ou muitas vezes essa reabilitação pode ser no campo no campo intelectual, a pessoa pode estar afastada por uma depressão, né? A gente sabe também que os transtornos mentais são bastante comuns. Bom, esse vídeo foi um convite para a gente pensar junto, para a gente perceber todo esse processo e como o mundo da empregabilidade das pessoas com deficiência é um mundo fascinante e é interessante porque cada vez mais a gente percebe que nós, enquanto pessoas, podemos facilitar e adiantar muito todos esses processos, claro, sempre respeitando a individualidade de cada pessoa. Grande abraço, pessoal, e até a próxima.